Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tech Talk. A gente sempre busca trazer pessoas que são inovadoras, que falam muito sobre empreendedorismo e hoje não podia ser diferente. A gente está aqui no nosso 15º episódio com a Maria Luísa Mello. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Emílio, e você? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para quem não conhece, a Maria Luísa, ela é uma corretora de seguros, ela é formada em administração de empresas. Ela tem um canal no YouTube chamado Segura Essa e ela fala bastante, também é embaixadora na Tutum e também está produzindo alguns cursos que vão estar disponíveis lá. Já tem um curso, salvo engano, não é isso? Sobre carteira exponencial. Isso, é o Monte Sua Carteira Exponencial, onde eu dou algumas dicas para o corretor alavancar suas vendas e a sua carteira de clientes. Pô, muito legal e muito importante. É um prazer ter vocês aqui de novo e vamos para o nosso papo. Maria, conta um pouquinho como é que você foi parar no mercado de seguros. Com quantos anos, quando você entrou e o que você faz até hoje aqui, né? Então, Emílio, eu entrei muito nova no mercado de seguros, né? Na realidade, meu primeiro contato com seguros, eu era criança, porque meu avô é corretor de seguros, meu pai é corretor. Então, a minha família vem desse ramo, né? Uma corretora, a gente tinha uma corretora muito tradicional lá na cidade de onde eu sou, que é Niterói, no Rio de Janeiro. E eu comecei a trabalhar com seguros, eu tinha 19 anos. Então, eu fiz algumas experiências, eu estagiava na corretora, depois eu saí, fui para mercado, tive outras experiências de trabalho, mas depois, logo com 23 anos, eu retornei. E eu sempre fazia algumas coisas, por mais que eu tivesse em outras atividades paralelo, né, conhecendo o mercado, ganhando experiência, eu sempre auxiliava em algumas questões lá na corretora. E nesse período que você ficou fora da corretora, também foi trabalhando com seguros? Não, ali você foi conhecer outras profissões, outros negócios. Isso, eu fui conhecer outros negócios. Eu trabalhava com a parte de cultura, então produção de... trabalhei em uma produtora de TV, trabalhei com produção de eventos. Legal. E foi muito interessante, trouxe para mim bastante experiência que depois eu pude aplicar, porque é uma área de conhecimento que você trabalha com muita criatividade, você lida com pessoas do mundo todo. Eu recebia convidados internacionais e eu fazia muito essa parte do relacionamento com os estrangeiros, né? Por eu ter a facilidade das línguas. E foi assim, uma experiência incrível e que agregou muito para abrir minha visão para que eu pudesse trazer algumas coisas interessantes para dentro da corretora depois. E é muito interessante como, na hora, pode parecer que não faz nenhum sentido, né? Mas os pontos vão se ligando depois, né? Depois você tá trabalhando com alguma coisa e fala, pô, aquela minha experiência naquele momento me serviu para isso, né? Exatamente. Nossa, traz muita, muita visão. Primeiro porque eu nova, né, nessa época que eu trabalhava com eventos, eu já tinha experiência de lidar com equipe. Então, eu tinha que coordenar equipes enormes, porque eu trabalhava desde a pré-produção, onde ficava só com os donos da produtora. E aí, o evento ia se aproximando e a gente ia contratando mais pessoas. E aí, muitas vezes, eu tinha que lidar com equipes com prazos corridos, porque evento ou você monta ou você não monta. Você não tem a opção de adiar, de postergar, de não cumprir. Pessoas totalmente diferentes, perfis diferentes. Então, assim, até tipos de atividades diferentes e coordenar isso tudo. Então, traz uma vivência muito legal para o nosso dia a dia depois na corretora, né? Para gerir equipe, para também trabalhar com prazos, ter mais comprometimento. A gente estava no off aqui conversando e eu falei Engard, né? O nome da corretora. E aí você estava me explicando que é Engard. Engard, Isso. O que significa? Engard é em guarda, em francês, e é uma posição que você está em guarda, mas você também está em atenção, em estado de atenção. Então, você está protegendo, mas ao mesmo tempo de forma atenta, não de forma... passiva, sei lá. Passiva, exato. Que legal, muito legal. E hoje, conta um pouquinho mais da Engard, como que vocês estão estruturados, né? Como que vocês trabalham hoje, os ramos, como que funciona? Então, na Engard somos sócias, eu e minha mãe. E a gente tem uma estrutura muito focada para benefícios, né? Então, a gente trabalha o plano de saúde, o seguro de vida, o plano odontológico
com uma equipe tanto de vendas, que a gente atende a um clube de benefícios em que a gente tem esses vendedores que vão até os locais, né, estão com as pessoas, como também o pós-vendas e toda a parte de gestão de carteira e etc. E eu tenho algumas parcerias estratégicas para lidar com outros ramos, porque foi a forma como a gente achou melhor para estruturar hoje a nossa operação. Então, eu tenho um parceiro estratégico na área de RE, eu tenho um parceiro estratégico na área de garantias, eu tenho um parceiro estratégico na área de RCO, que é praticamente dentro da minha corretora, responsabilidade civil ônibus, né? Então, eu tenho alguns parceiros estratégicos em diferentes segmentos que me dão, que eu consigo ter uma equipe focada em cada produto e dividindo também custos, o que faz muito sentido para a nossa operação. Funciona muito redondo. Que legal. E são produtos, como essa responsabilidade civil ônibus que você falou, são produtos bem específicos, né? Assim, eu trabalhei algum tempo em corretora também e conheço nada sobre isso. Não tenho a menor ideia nem por onde começar. Como que foram surgindo essas necessidades? Então, você tinha uma corretora que você trabalhava muito com vida e saúde, e pelo relacionamento com esses clientes, outras oportunidades foram surgindo ou foi uma prospecção ativa mesmo? Então, o RCO, na verdade, veio antes, dentro da minha estrutura de corretora familiar, lá atrás, do que o Vida, né? Foi o produto, na verdade, onde a gente iniciou. Na verdade, eu ainda não estava na corretora quando se iniciou a trabalhar o RCO, foi numa operação anterior, onde meu pai atuava. E o RCO veio com um foco de atender as empresas de ônibus, e depois essa parceria foi instaurada, por isso que ela fica dentro da minha empresa, com uma parceira que só foca nisso, para que ela pudesse, então, ser parte disso. Na verdade, veio de uma estrutura que veio de outros estados, de também outros corretores que trabalhavam com isso. Mas aí no Garantia, por exemplo, em outros produtos, foram por demandas dos clientes ou uma prospecção ativa de vocês? Prospecção ativa. A gente percebeu que o produto fazia sentido para nossos clientes e a gente conscientizou os clientes sobre o produto. Legal. Em seguida, a gente começou a prospectar para outros novos clientes que ainda não eram clientes nossos. Então você encontra alguns parceiros que podem explorar essas possibilidades dentro do seu pool de clientes. Mais ou menos isso. Exato, exato. E como que tá? Assim, a gente fala muito sobre marketing digital, inclusive tem um conteúdo super legal seu que eu vejo no YouTube. Qual que é a importância disso e como você posiciona isso? Então, vou até detalhar um pouquinho mais. O que você entende que você consegue atrair de cliente ou perfil de cliente usando como ferramenta o marketing digital, diferente de ter só um site, um site institucional na internet, né? Sim. O marketing digital, Emir, na minha experiência, ele vem muito atrelado a nicho. Tá. Então, eu trabalho marketing digital focado em determinado produto para determinado nicho. Porque eu acredito que aquela pessoa faz uma pesquisa relacionada àquilo dentro da dor dela. Ela não vai pesquisar genérico. Quero pesquisar corretora de seguros no Google e aí eu vou chegar nessa corretora de seguros e dizer, eu quero fazer um plano de saúde. Não. Então, o que eu já experimentei alguns modelos e o que faz mais sentido para mim hoje é ter landing pages específicas focadas nos produtos que eu trabalho e, a partir do momento, captar o lead e fazer o contato com esse cliente para vender aquele produto. Depois, se eu vou fazer um cross-sell, mostrar para ele que eu trabalho em outros produtos, é uma segunda etapa. Mas, naquele momento, não faz sentido eu pegar um cliente, por exemplo, que é focado em garantia judicial ou em garantia de performance, que é um produto que eu trabalho bastante, e jogar ele para um site onde ele vai entrar lá e vai ficar vendo sobre seguro de vida focado em funcionário de chão de fábrica de indústria. Porque ele vai se sentir perdido, ele vai falar, não é bem isso, não é esse o foco. Então, eu prefiro trabalhar de forma nichada e com essas landing pages. A princípio, parece que dá mais trabalho, mas não. Na verdade, é melhor depois para você manter. Tem uma coerência ali, o cliente se sente mais seguro e ele sente que está falando com um especialista, então funciona muito para mim esse modelo. Então você conversa com a dor da pessoa, não com... assim, a gente sabe qual é o que a pessoa precisa procurar para resolver aquela dor.
na verdade, você faz a etapa anterior. Você fala, qual é a sua dor? E aí você conversa exatamente com isso. Exato, porque ele não sabe qual é a solução para a dor dele. Ele não conhece o seguro garantia performance. Ele sabe o problema que ele tem, né? Ele sabe que ele precisa, que ele entrou numa licitação, digamos, e que pediram para ele apresentar uma garantia ali. E aí ele joga no Google, garantia para licitação. Ele não joga seguro garantia, ele Sim. joga. Então, assim, é lógico que esse momento de formular as palavras-chave, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito empírica e que levou um tempo até a gente chegar num ótimo, né? Aham. Num momento em que chegava o cliente certo. Chegou muito cliente errado. Chegava cliente no começo pedindo dinheiro emprestado, reclamando que o cartão de crédito estourou o limite, perguntando se era da caixa para poder pegar salário-desemprego. Assim, Chega de tudo. Aqui na Tex chega muita criança, porque ou Tex ou Teleporte, não me lembro, tem algum termo desse num joguinho do Roblox. ai, meu Deus. Então vem, eu quero mais crédito, eu quero... Então você tem que ir refinando o tempo inteiro, né? Exato, refinar e assim, é um trabalho de experimentação e que eu acho que muita gente desiste já no começo. Vai no comecinho, vê que vem um lead errado, Uhum. aí larga pra lá, isso aí não é pra mim não. Mas não, acho que vale a pena persistir. Há quanto tempo você está refinando isso? Então, a gente até chegar num formato legal como a gente tá hoje, a gente levou quase um ano. Caramba. Mas assim, investindo menos, Aham. né? Para que aquilo fizesse sentido. E não é que não veio nada nesse um ano. Veio, mas vinha também lixo. E aí a gente ia ajeitando. Aí agora a coisa ganhou um corpo que, assim, é muito raro chegar uma demanda errada. Assim, muito raro. Tem que ser uma pessoa que entendeu errado mesmo. Mas assim, E chega, né? chega. Mas faz parte. É. Esse uso, né, do marketing digital, inclusive do seu perfil, você falando bastante sobre os produtos, sobre as coberturas, falando também no YouTube, você percebe que isso indiretamente ou até diretamente gera mais resultado para vocês? Sabe o que é interessante que aconteceu comigo? Ah, Desde que eu comecei a criar conteúdo na internet, pessoas próximas a mim de relacionamentos, sei, do lugar onde eu faço exercício, do lugar onde eu estudei, essas pessoas de relacionamento meu vêm me procurando mais para os seus seguros porque elas estão me vendo fazendo conteúdo para corretor. Claro que surge também o cliente que pesquisou sobre o assunto e que é novo, né? E sim. que vem falar, mas não é tanto porque eu falo muito com o corretor. Então, acaba que muitas vezes vem corretor pedindo para fazer parceria Isso. em alguns produtos. Isso vem, né? Você faz uma parceria comigo nesse produto? Você entende desse produto? E eu sou bem sincera, quando eu tenho expertise, eu falo, não, vambora. Se eu for alguma coisa que já não domino tanto, porque, claro, a gente não faz tudo, Uhum. né? Aí eu falo, não, mas eu sei de fulana, também indico. E aí a gente vai se relacionando. Eu acho que o relacionamento que esse trabalho trouxe foi incrível, assim, o relacionamento mesmo de mercado abriu muito a minha mente, assim. E foi fácil para você começar a produzir conteúdo e colocar a cara em rede social e no YouTube? Eu sempre fui meio cara de pau, né? Não, eu tenho uma coisa que é um trunfo a meu favor, que foi ter estudado teatro na minha infância e adolescência praticamente inteira. Então, assim, Legal. falar pra mim, fazer palestra, falar com o público, me relacionar com o público é fácil. Mas é claro que eu tive que aprender um monte de coisas e me propor a aprender um monte de coisas. Então, eu pesquisei muito. Eu vi toda a questão de estruturação, de iluminação. Uma coisa pra mim que é muito difícil é entender como é que a luz vai ficar boa, o ângulo. Às vezes, eu tenho um editor que me ajuda a editar meus vídeos, ele fala... Malu, manda pra mim a luz mais assim, porque essa luz... gente, eu nem vi que tem sombra. Que luz é? Eu não tô vendo essa luz. Cadê a luz? Então, tem as dificuldades. Sim. Falar em si não é a dificuldade. Montar conteúdo, montar roteiro, pra mim não é uma dificuldade. Mas lidar com todos os intermédios ali disso, às vezes é complexo. A sua necessidade de passar a produzir esse conteúdo, por que foi? Assim, qual era a vontade que você tinha, né? O que você busca com produção desse conteúdo? Então, pandemia. Surgiu na pandemia. Legal. A gente estava em abril, no comecinho, a pandemia estourou em março, né? Sim. E aí
eu estruturei tudo da corretora na época, né, para todo mundo ir para casa, aquela confusão toda. Mas depois que a gente conseguiu, né, estabelecer bem o remoto, Quantas pessoas são a a corretora hoje? gente, hoje a gente tá com 25 pessoas. Caramba. É, e aí, eu cheguei e eu percebi que tinha muito corretor que ainda estava perdido, que não sabia para onde ir, que não sabia como é que ia fazer. E até mesmo do nosso relacionamento, do meu relacionamento ali com outros corretores da região, ou até. A gente tem alguns parceiros, né, que fecham alguns negócios com a gente, assim como a gente tem parcerias para fora, a gente tem parcerias para dentro. Uhum. E eu percebi que não era uma coisa que era fácil e intuitiva para todo mundo. E eu comecei a desenvolver alguns conteúdos focados nesses corretores para jogar na internet com o objetivo de lançar. Eu não queria vender nada, eu não queria... Eu queria simplesmente pegar alguns conteúdos de informações que eu achava que eram relevantes, botar no ar e ajudar as pessoas para ver como que elas iam começar a reagir e depois ver no que aquilo ia se transformar à medida que eu fosse interagindo com esse público e aumentando a minha rede de relacionamento mesmo, né? Uhum. Foi uma coisa de vamos juntos. Legal. E hoje, o que você entende desse público? Quem são essas pessoas que te acompanham, né? E quais são essas necessidades que hoje você trabalha mais com esse público? Eu acabei indo nichando ao longo do tempo para falar de gestão. Então, Uhum. assim, no começo eu falava de vários produtos, de várias coisas, e aí eu fui nichando o meu conteúdo para uma área que eu tenho bastante identificação, que é essa área de gestão, mesmo entender como a corretora funciona. Então, hoje o meu público, ele é muito focado em corretores que estão estruturando a sua gestão, que às vezes são corretores que vêm com as dores de não ter equipe e de precisar se desenvolver e se virar nos 30 sozinho, ou com alguém da família que você conta, mas não conta tanto, porque Uhum. tá ajudando ali, mas não vestiu totalmente a camisa. E eu percebo que é um público muito focado em começar a ter mesmo uma remuneração interessante, empreender através do seguro, mas que é um público que está interessado em fazer isso da forma correta, da forma profissional, de forma estruturada. Não é um público que está querendo só Encontrar uma fonte de renda, né? Assim, estruturar mesmo. O que é legal, eu acompanho vários perfis e o legal de falar sobre gestão é porque uma pessoa pode estar falando sobre gestão, sei lá, de uma equipe de tecnologia e faz todo sentido ouvir aquilo e replicar para o meu mercado, que às sim. vezes não é o de tecnologia, por exemplo, de seguro. Então, é muito abrangente, né? Ele permite que você aprenda muito com as dores dos outros e possa levar isso para a experiência do corretor de seguros. Claro, às vezes tem alguma adequação, mas é bem rico, né? A possibilidade de falar sobre gestão, né? Muito, e volta e meia tem gente que me pede, não fala só para corretor, fala pra gente também. É muito interessante, né? Às vezes no meu canal do YouTube tem um cliente meu que ele tem uma empresa, né? Uma empresa até grande, e ele assiste os meus vídeos, né? Uhum. E ele comenta, sempre interage. E aí uma vez ele falou: você dá dicas que são boas para todas as áreas. Por que você tá falando só com corretor? Sim. Mas assim, algumas partes também se aplicam só ao corretor. E é um nicho que eu sinto que tem essa necessidade, é uma realidade que eu vivo, né? Uhum. Então, eu falo sobre algo que eu conheço. E, de fato, você consegue ter a interação com muitas áreas. Eu, por exemplo, dou aula também para advogados, numa pós-graduação. E as dores dos escritórios de advocacia, muitas vezes, são muito parecidas com a do corretor. Principalmente porque também é serviço, né? Sim. Então, tem muita coisa que a gente pode casar e aproveitar mesmo de outras áreas para a gente trazer e renovar, inovar dentro do nosso mercado. E o mercado jurídico realmente é bem interessante que é muito... se fala muito pouco em gestão, né? É um time muito técnico, né? Conhecimento Sim. técnico e tal, mas sobre gestão, sobre práticas que às vezes já são mais normais em vários segmentos e a gente não vê tanto. E interessante ter conduzido para isso, né? Ter ido também esse público. Eu perguntei, inclusive, no começo, sobre se chegava mais negócios pelo YouTube, por exemplo, por você estar lá produzindo conteúdo.
muito por isso, porque eu sei que você está falando para o mercado de seguros, mas ele é maior do que aquilo, né? Tem uma abrangência muito maior. Então eu vou aproveitar agora e conseguir uma consultoria gratuita com a Malu aqui. Conta pra gente, como que você busca alguém para trabalhar dentro da corretora? Então, imagino que tenham necessidades diferentes, né? Estágios diferentes, Sim. mas talvez você pudesse dar um primeiro passo, assim. Como que se eu não tenho nenhum colaborador, eu não sei fazer entrevista, às vezes nunca fiz. Como que eu começo a buscar alguém? O que eu pergunto? Como que funciona? Então, para buscar colaborador, a gente começa estruturando o que eu quero desse colaborador. Então, eu tenho que ter ali uma lista de quais são as funções que eu vou querer daquela pessoa e qual o nível de conhecimento que eu quero que essa pessoa tenha. Então, se eu preciso de alguém para começar de imediato, já fazendo, e eu não tenho muito tempo de ensinar, eu não vou pegar alguém cru. Eu vou pegar alguém mais experiente e eu vou ter que lidar com o fato de que essa pessoa vai vir com alguns vícios, com algumas coisas que eu vou ter que ir ali no dia a dia treinando. Por outro lado, vai vir também com boas referências que vai agregar para mim. Então, é uma troca. Sim. Mas... Você também vai aprender o que ela já aprendeu por aí, né? Pois é, a gente tem que estar com a mente aberta, não pode Sim. também querer botar tudo do seu jeito. Mas se você está querendo, às vezes, uma pessoa que é iniciante, e aí você quer, às vezes, até ter uma remuneração menor, porque a gente sabe que quanto menos experiência a pessoa tem, né? Se você pega alguém, por exemplo, que está no começo da faculdade, é um estagiário, você também não vai querer exigir que essa pessoa já chegue fazendo, né, dando nó em pingo d'água, e aí você tem que saber fazer o que você quer dessa pessoa para você poder, então, anunciar a sua vaga. Uma vez que você anunciou a sua vaga, você vai pegando os candidatos que têm o perfil parecido com o que você quer e você vai fazendo as perguntas estratégicas para aquilo que você precisa. Mas você percebe que o mais importante é você ter muito claro o que você quer daquilo, onde você quer chegar, porque às vezes você fala, eu preciso de alguém para me ajudar. Mas você não tá nem disposto a dividir a tarefa. Você não tá nem disposto a delegar. Você quer alguém só pra poder ficar ali, você se sentindo sem, né, fazer companhia. Porque é muito comum a pessoa, né, quando ela trabalha sozinha, que ela faz tudo, ela dizer, não, mas eu não tenho tempo de ensinar. O meu problema é esse, eu contrato, eu não tenho tempo de ensinar, e aí também não sabe fazer nada direito, aí joga o problema todo pro colaborador. Perfeito. Né? Então, você tem que ter essa consciência clara. O que você quer dessa pessoa e o que você está disposto a fazer para tornar essa pessoa capaz de te atender nessas expectativas. Teve um tempo aqui na Tex, contando uma experiência minha, né? Até aprendendo a delegar e tudo mais. Teve um tempo aqui na Tex, e eu acho que muita gente passa por isso, que você fala, por exemplo, eu pedia para alguém me pedia determinada coisa. E é muito mais fácil você ir lá e fazer, não é? Você já sabe fazer. Vai ficar do jeito que você acha que é o jeito legal. Então, naturalmente, você fala, não, deixa que eu faço. Só que ao fazer desse jeito, primeiro, aquilo lá nunca vai mudar. Sempre vai acontecer do mesmo jeito. Então, não vai evoluir, não vai ter novas formas de pensar aquele problema, nem nada. E outra coisa é que você sempre vai ter que fazer aquilo, porque você não ensinou para ninguém. Então, o trabalho de ensinar, muitas vezes, ele é uma vez. Sim. E aí você permite que aquilo aconteça de formas diferentes, melhores e evolua com o tempo. Agora, delegar é muito difícil. Eu vi já alguns perfis que falavam assim, não, então faz como você quiser. Aí vinha errado. Aí eu falava, viu, não posso delegar. Eu delego, vem errado. Eu falo, não, você não delegou. Você jogou a bomba pro outro. Isso não é delegar. Exato. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu faço na minha corretora, e é um processo constante, é o mapeamento dos processos. Porque quando você delega e você deixa a pessoa fazer de qualquer jeito, a pessoa eventualmente vai fazer alguma coisa que não vai ficar dentro dos padrões que você quer. Mas se você já tem o processo pré-mapeado, desde que esse processo também esteja sempre aberto a melhorias, a críticas, né? Você já tem uma diretriz inicial de como aquilo é feito e você deixa a pessoa com mais autonomia. Porque a pessoa chega nova.
poxa, mesmo que ela tenha outras experiências, são outros locais, outras vivências. Então, ao ter um processo bem mapeado, e aí numa estrutura dinâmica, eu adoro o mapeamento de processo da minha corretora em PowerPoint. Assim, não é aquele documento Escrito em enorme, pedra. né? Não, é todo assim, cheio de hiperlink. Ó, a pasta é essa, o hiperlink vai para a pasta, onde é o diretório que a gente tem o documento. Uhum. É bonito. O que eu fiz, quando eu fiz o processo de mapeamento, eu deixei a criatividade também fluir da equipe. Então, tem mapeamento de processo que tá ali com uma cor diferente. Tudo bem, padronizar também é legal, mas a gente quis, nessa vez, nesse projeto, fazer assim, deixar o pessoal livre para poder ter gosto de fazer. E ao mapear, você depois vê o que você pode melhorar. Não adianta, você parou para olhar o processo, você parou para ver como que as coisas estão, você vai enxergar oportunidades de melhoria. Então, você só tem a ganhar. Você Sim. mapeia, ensina as pessoas e ainda melhora. Treina, né? Treinar as pessoas e nos treinar é muito importante. Você tem uma formação, eu não li nem 1/10 da formação acadêmica aqui. Você tem uma formação acadêmica grande, né? Bem legal. E você acha que isso te ajudou, te preparou para você empreender ou te assustou? Porque às vezes a academia tem uma distância, às vezes, da realidade, né? Então, cria-se, às vezes, alguns empecilhos. Acho que eu já contei aqui. Eu lembro que meu tio contava que ele terminou a faculdade de engenharia, aí ele foi para uma obra, ele falou, cara, eu não sabia fazer um muro. Eu sabia calcular para ir para o espaço, mas eu não sabia fazer um muro. Eu não sabia a coisa mais óbvia do dia a dia. Uhum. E para você, como que foi? Qual a importância disso? Eu estou perguntando porque você estava falando sobre mapear processo e tudo mais, então imagino que isso tenha a ver com o teu aprendizado aí acadêmico. Como que foi para Sim. você? Foi importante? Foi bastante importante. Porque, assim, mas assim, eu pude aliar. Na verdade, eu vivi um melhor dos mundos que a maioria das pessoas não consegue vivenciar, e isso me deu muita experiência em menos tempo. Tá. Que foi o seguinte: enquanto eu estava fazendo a minha pós de administração, na época eu trabalhava na corretora do meu pai, e aí ele me chamou para trabalhar com ele mesmo oficialmente, né? Querendo ali passar a trabalhar na gestão, porque eu trabalhava só no marketing, a princípio. E aí, eu falei pra ele, olha, eu até entro, mas tem uma condição, eu vou fazer a pós, eu tô fazendo a pós, e eu percebi que aqui a gente tem muita coisa pra mudar, porque a estrutura tá muito de negócio familiar e tem que profissionalizar algumas coisas, tem que melhorar alguns processos. Eu não sei fazer isso de uma forma efetiva, porque eu tô começando a estudar agora. Eu tava no primeiro semestre, lá no primeiro mês, na verdade. Uhum. E aí eu falei, então eu quero contratar um consultor, e esse consultor vai atuar aqui comigo, fazendo toda essa estruturação. Então, o consultor, ele vinha e ele me ajudava a pegar as teorias que eu estava estudando e colocar em prática. E ele vinha, assim, com uma frequência, assim, sei lá, uma vez por semana. E aí eu apresentava todo o trabalho que eu fiz. E aí e aí ele falava que eu era trainee dele. Eu era trainee dele, Incrível não da isso. empresa. E aí eu fui botando em prática, então eu consegui aliar as duas coisas. Foi excelente, foi um trabalho muito interessante. Mudou muito a estrutura que a gente tinha na época lá na corretora, hoje não é a mesma. E me trouxe um aprendizado para a vida. Depois, quando eu fui fazer meu segundo MBA, eu já tinha mais experiência de mercado. E aí eu consegui aprender muita coisa, já com a visão de filtrar e ver o que se aplicava à minha necessidade, à minha realidade, o que de repente já era de outro perfil de empresa. E aí foi uma vivência diferente. A primeira foi mais empírica, a segunda foi mais analítica, né? E para essa empresa que já estava estruturada já há algum tempo, passar por essa mudança, o que você enxerga assim de aprendizado? Porque consultor, a gente vê nesse cenário é bem legal porque tinha uma pessoa de dentro trabalhando junto, mas consultor frequentemente, se não muito bem construído, eu estou falando de uma realidade de corretoras médias, talvez, existe aquele distanciamento, às vezes, entre não, tudo bem, mas ele não entende os meus processos, as partes operacionais, tem uma questão técnica que não dá para fazer desse jeito. Tal. Tem uma defesa muito grande, muito grande, porque você está querendo... Alguém está chegando de fora e falando como poderia ser.
e que tem formas melhores e diferentes de fazer aquilo. Uhum. Isso acontece para tudo. Então, um paralelo que a gente faz aqui é até quando um corretor vai, por exemplo, mudar a ferramenta dele. Então, a gente tem aqui o teleporte, quando a gente entra em uma corretora para implantar o teleporte. Tem um monte de resistência, mas na Tex também tem. Quando a gente muda alguma ferramenta aqui dentro, as pessoas também falam, não, mas tinha tal coisa naquele lá, tudo bem, mas aquele lá tinha um monte de coisa que fez a gente querer mudar. Sim. Então, como que foi essa experiência para você? Foi desafiadora. Assim, a resistência à mudança é algo natural do ser humano. Sim. As pessoas resistem porque elas se sentem inseguras, porque elas acham que aquilo vai dar mais trabalho, porque elas acham que vai mudar para pior, elas veem um cenário de catástrofe. Então, a técnica que eu usei lá e também muito orientada pelo consultor foi de trazer os times para perto e de ir implementando essa mudança de forma gradual. Então, a gente foi por setor na época, né? E a gente fazia reuniões eu não vou falar interdisciplinares, intersetoriais, para ser mais específica. E a gente fazia algumas reuniões de pequenos grupos intersetoriais, onde um grupo começava a dar sugestões de melhoria para o outro. E aí, as pessoas se sentiam mais protagonistas do processo, de dizer, poxa, mas no meu setor, olha, você imagina numa mesma empresa, uma empresa, né, pequena, 25 funcionários. Um setor estava fazendo de um jeito, o outro setor estava fazendo de outro, e eles não trocavam esse aprendizado. Então, eles começaram a dizer, não, mas isso pode ser assim. E aí, quando o seu colega sugere, e é claro, com uma boa orientação ali para guiar aquele assunto para ficar dentro, né, de algo que seja pertinente, isso passou a ser muito produtivo. Tivemos pessoas que não se adaptaram, que resistiram, que tiveram até posturas difíceis e que tiveram que sair no processo. Tivemos, tá? Não é que todo mundo se adaptou e foi lindo, não. Tivemos pessoas novas entrando, que também vieram com outras experiências e que agregaram ao processo. Mas tivemos um resultado muito positivo porque foi muito participativo, foi muito empolgante também, porque a gente deixava claros os objetivos e as metas, e as pessoas começaram a sentir que elas faziam parte de algo maior, sabe? De, olha, a gente vai chegar lá, a gente é um time, a gente está unido. E isso é muito gostoso, porque são pessoas que às vezes estão lá há muitos anos e que já estão numa rotina que não faz mais sentido, que tá empurrando com a barriga, que tá fazendo só por obrigação. É verdade, Sim, né? sim. E Já muda. virou muito repetitivo, né? Não tinha voz para fazer a mudança, né? Não é que fizesse mal feito o trabalho de jeito nenhum, mas é porque já estava fazendo igual há muito tempo e não via por que fazer diferente, né? E vocês mantiveram esse hábito depois? De ter essas trocas Setoriais. Isso. Sim, mantivemos. Hoje, na minha corretora, eu tenho isso através de alguns projetos que a gente usa o OKR, né? Que é aquele método de gestão de objetivos e resultados-chave. Até no meu curso eu entro mais a fundo nisso, mas é muito legal, porque eu tenho as atividades dos setores normais e eu tenho em paralelo projetos de OKR, em que a gente tem pessoas do time que assumem pedacinhos do objetivo da empresa daquele ano para fazer projetinhos de 2 meses. Tá. E aí, são times sempre interdisciplinares, isso é uma regra, tem que ter gente de vários setores. E assume a liderança quem quiser. Eu já tive estagiário assumindo liderança de projeto OKR, que deu super certo, e que depois ele rapidamente escalou dentro da empresa, porque ele foi tão bem no OKR que a gente conseguiu ver como ele tinha... A gente nem esperou ele se formar. A gente realmente já viu que ele tinha atingido uma maturidade. Então, é uma oportunidade deles mostrarem e deles se envolverem em algo diferente. Então, a gente tem alguns OKRs, por exemplo, de marketing. E aí, pessoas que são da área técnica se envolvem porque gostam, porque querem viver aquele lúdico, aquele criativo, né? Aí, pensando aí no marketing mais da parte de publicidade mesmo, né? Não na parte de números. E é muito gostoso e eles se sentem donos daquele projeto e são, de fato. E é muito legal ver como que isso motiva e tira da rotina e, ao mesmo tempo, alavanca a empresa de uma forma diferente. Sim. Tá totalmente alinhado com os resultados que você quer para a empresa e você permite que as pessoas possam trabalhar nisso, mesmo que fora daquele espaço pré-imaginado do que seria a atribuição dela da empresa, né?
conta aí um pouquinho mais sobre o OKR. A gente tem trabalhado com isso também na Tex e é incrível, né? Salvo engano, eu tô com o Intel ou o Google na cabeça. Eu não lembro quem que... O Google. Foi o Google, né? Na verdade, os dois, né? A Intel, ela começou o OKR, eles pegaram, na verdade, uma lógica do Peter Drucker de gestão focada em objetivos, né? Direcionadas para os objetivos. E ela aplicou na Intel, no momento que a Intel precisava fazer uma mudança. Sair de um processo de hardware e tal e mudar totalmente a estrutura. E aí, a pessoa que aplicou isso na Intel chegou e entrou como investidor no Google. E aí chegou pro pessoal do Google e falou, olha, tem uma ferramenta aqui que na Intel a gente mudou da água pro vinho, mudou totalmente a nossa estrutura de negócio usando. É uma ferramenta simples, objetiva e que vai ajudar o time de vocês. O time deles era pequeno na época, era uma empresa que tinha 20 funcionários, e eles cresceram exponencialmente usando a metodologia do OKR, que trabalha justamente com times que podem ser multissetoriais ou não, mas que são times em que todos têm o mesmo poder de voz. Então, mesmo que tenha alguém que lidere ali aquele processo, todo mundo é dono igual do processo. Tem uma transparência enorme em que vai ser desenvolvido. Todo mundo sabe as etapas. As pessoas puxam para si as atividades de acordo com o que foi estipulado. E você tem um objetivo e tem as metas. As metas sempre relacionadas ao objetivo. São projetinhos curtos que dão resultado e que tem um ciclo de aprendizado e de crescimento muito grande, assim, né? Esse jogo de ter um resultado rápido, né, em um período mais curto do que uma meta de 1 ano, que só no final desse 1 ano você vai saber se é bastante estimulante, né, para a equipe, para todos nós, né? Funciona muito bem, né? Muito motivador e faz com que a gente também trabalhe com prazo, né? Porque, assim, a tendência quando a pessoa tem uma meta de 1 ano é empurrar com a barriga. Tudo vira prioridade, a não ser aquela meta, porque aquela meta só tem que atingir daqui a 1 ano. Mas aquele outro problema que surgiu é de hoje. Aquele outro. E aí você perde o foco. Quando você trabalha com OKR, você tem metinhas curtas. Sim. Então você tem que cumprir no prazo. E você tem que fazer, porque você tem ali aquilo. Então, assim, é legal porque joga muito com características que são intrínsecas do ser humano. São nossas. E não é só brasileiro, não. É no mundo todo. No mundo todo. Isso é da gente mesmo. Você vê, a gente falou muito pouco aqui de vender seguro. E, assim, uma frase bem comum não, o corretor não é só vendedor de seguros, é consultor, né? Ele tem que entender e tal. Como que você vê isso, assim, bom, a gente já falou de marketing digital, de estruturar a corretora baseado em OKRs, né, em resultados-chave. Como que você vê hoje a profissão do corretor de seguros? Quais são as competências que ele precisa ter e qual a importância que cada uma delas tem para esse espaço? Então, o corretor, ele pode optar por ser só um vendedor/consultor, mas ele vai ter uma capacidade de crescimento limitada. É uma escolha de vida. Ele fala, ó, só quero isso, não tenho objetivo de crescer, não quero desenvolver algo maior para mim, né, estruturar a minha vida de uma forma maior, e aí ele vai ser consultor. Ali, né, vendedor/consultor, porque assim, acho que uma boa consultoria qualquer corretor tem que fazer. O corretor não tem que só sair vendendo e sumir, né? Isso aí para mim já entra num mal profissional. Mas o corretor que quer desenvolver um negócio estruturado, que quer crescer, que quer ter ali um legado a partir do seu trabalho, ele precisa ser um administrador empresário. Ele precisa, se ele gosta muito de vender e de ser a parte da consultoria, não tem problema, mas ele precisa colocar no time dele pessoas que sejam capazes de fazer essa gestão junto com ele e, portanto, que ele saiba julgar minimamente se está fazendo certo ou não, participar ali das reuniões estratégicas, né? Ele tem que ter uma função ali. Então, ele tem que ter capacidade de fazer análise de números, de ter objetivo, de trabalhar com indicadores, de ter meta. É interessante que ele também tenha um conhecimento de marketing, mesmo que ele terceirize também essa atividade, que é super possível, tanto dentro de casa como com agência, não tem problema. Sim. Mas que ele tenha uma noção. Ele tem que entender que ele tem que ser o que a gente chama de profissional T. Você conhece esse termo, profissional T? Sim. É muito legal, né? Eu adoro essa lógica. Que é aquele profissional que ele é muito aprofundado
ele é um T, né? É uma letra T. Ele é bem aprofundado em alguma área de conhecimento específica, mas ele tem uma noção geral de várias áreas. E quanto melhor for o T dele, mais ele vai ter capacidade de crescer. Porque ele não adianta você querer ficar só naquilo, fazendo só aquilo que você se especializou naquela venda daquele seguro, porque sozinho aquilo não vai te trazer resultado. Você tem que ter a capacidade de circular entre as outras esferas que envolvem o seu negócio. Sim. Você tem a sua área de especialização, mas tem uma abrangência muito grande de áreas que você consegue ser generalista. Você consegue enxergar longe, mas uma profundidade talvez um pouco menor, né? Isso, exato. Talvez, então, para começar uma corretora de seguros, o que você diria que são os pontos principais? Me formei, né, tirei o meu registro na SUSEP e vou dar meu primeiro passo. Por onde você começaria hoje, tendo aprendido tudo isso, né? Já tendo quebrado a cara em vários desses momentos. Olha, eu começaria nichando, porque eu acho que quem faz tudo não faz nada, porque acaba que as pessoas não se identificam. Eu não tô falando nichando só em um produto de seguro, não. Uhum. Mas, por exemplo, um nicho de público. E aí esse nicho ser algo que você já tem uma experiência prévia, para que você possa se conectar com essa dor. E aí você possa começar a desenvolver um planejamento estratégico. Então, assim, de fato, entendendo qual é o seu objetivo, estruturando a parte da sua corretora em termos de missão, visão, valores, propósito, para você ter uma estrutura legal, você entender quem você quer atender primeiro, qual é o perfil de público, e você se conectar com essa dor dele. Aí essa conexão vai depender. Se vai ser usando meios digitais, se vai ser através de participação em congressos ou de visitas presenciais. Vai depender muito do seu público, onde que ele tá. Uhum. Como que ele se relaciona, com que tipo de mídia ou de, enfim, onde ele circula e onde ele vai estar propenso a ouvir sobre os produtos que você vai trabalhar. Então, eu acho que é isso, é você entender sobre o que você vai, com quem você vai conseguir se conectar. Lógico, mais fácil e também tendo a sua, gostando, né? Tendo a Sim. sua relação com aquilo para que você faça isso de coração. Porque, vou te dizer, empreender, ter o próprio negócio, você tem que... Não, eu não posso nem te dizer isso, que você sabe disso mais que ninguém. Você tem que ter muita vontade, muito coração, muita força de vontade. É totalmente diferente de você trabalhar em determinado lugar, né, já terceirizado, enfim, uma outra empresa, porque, Sim. principalmente quando você está começando, que você é o empreendedor, você resolve tudo. Você não tem, vou chamar a TI, porque deu um problema no computador. Não, você é a TI ainda. Ou você tem que contratar alguém. Você é a TI, o encanador, tudo, né? Tudo, você é tudo. E aí é claro que você vai crescendo e você vai botando pessoas da sua confiança, mas ainda assim, algumas vezes você vai ter que eventualmente intervir, né? Nessa jornada, a gente vai descobrindo várias necessidades, várias skills complementares que a gente precisa ir conquistando e tendo. Você é embaixadora da Tutum hoje, né? Que é uma empresa também jovem, né? De educação para o mercado de seguros. E vocês estão gravando já mais um curso, não sei se já pode dar spoiler, mas como que você vê a importância disso e como que é o seu trabalho hoje na Tutum como embaixadora? Então, como embaixadora da Tutum, eu tenho desenvolvido um trabalho que eu tô muito feliz de desenvolver. Eu sou muito feliz de me relacionar com a Tutum dessa maneira, porque lá eu consigo publicar artigos que são muito interessantes e que eu consigo trazer de uma outra maneira, num outro formato, né, além do vídeo, alguns conteúdos interessantes. E eu consigo visualizar como que as pessoas estão... os corretores estão querendo se desenvolver e se profissionalizar mais. E aí, a gente tem as hard skills, né? Que é você entender a parte técnica, que é você dominar, de repente, uma ferramenta. E aí, você falou, né? Até mesmo o sistema da Tex. Você ter pessoas ali capacitadas para mexer naquilo, isso tudo é muito importante. E é a estrutura para poder rodar o dia a dia. É muito importante. E claro que a ferramenta ajuda muito, né? Porque ficar cotando cada... né, automóvel ali separado, pelo amor de Deus, né? Faz o menor sentido. Mas você também tem que desenvolver soft skills. E eu percebo que
A Tutum, ela traz muito essa pegada dentro dos cursos dela, de trazer para o corretor esse momento de refletir sobre quais são as habilidades que ele e a equipe dele precisam ter para poder se diferenciar nesse mercado, para poder lidar melhor com o cliente, para poder se sentir seguro até mesmo, para prospectar algo que saia do comum, que saia do beabá ali com o qual aquele corretor está acostumado já há mais tempo. A comunidade, né, que você mencionou é muito, muito interessante. Recomendo de verdade que vocês acessem, né? Busca pela Tutum. Acho que é Tutum Escola de Seguros. Isso. E aí lá vai ter o link para a comunidade. Meu, tem artigos muito interessantes de várias pessoas, assim, né? Pessoas às vezes que não são professores nem nada, não têm o hábito de dar curso, mas estão escrevendo sobre assuntos que eles dominam e que tem alguma coisa muito interessante para contribuir. O curso que você tem hoje lá na Tutum, qual que é? É o Monte uma Carteira Exponencial, Tá. que é o curso onde eu ensino algumas técnicas para que o corretor monte uma carteira que está sempre crescendo e que se sustenta com sua base. Porque não adianta também você estar sempre vendendo e, de repente, captando lead, mas se no ano seguinte você vai perder todo mundo e aí você não consegue manter uma base sólida, né? Perfeito. Então, pensar em crescer usando os seus clientes, também angariando novos clientes e mantendo um padrão de qualidade para que você mantenha aqueles clientes sempre ativos na sua base. E aí, nesse curso, tem um foco em algum ramo específico ou você é mais o framework de trabalho, assim, é mais a lógica? Não tem foco em ramo específico, Tá. é a lógica, porque vai depender muito de como cada corretor hoje atua. Eu acho que, assim, é um curso que abre a sua mente para poder expandir as possibilidades que você tem. Porque o corretor hoje que está trabalhando só com um ramo, que está só ali no automóvel, né, que é o que a gente mais vê, ele tá muito mal estruturado, eu poderia dizer assim. Porque a verdade é que um ramo só, o cliente que é o seu cliente só num ramo, ele não é tão seu cliente quanto o que é em dois. Sim. Porque quando ele mudar, ele nunca mais vai precisar falar com você. E o que é seu cliente em 2 ramos, ele de fato vai voltar a falar com você. Você deu uma consultoria diferenciada, você trouxe ele para perto de você. Então, é importante você ter essa estrutura. E é importante você falar com ele em diversos momentos para você entender qual é realmente a dor dele e aonde você pode atender, né? E aí, no Monte uma Carteira, a gente fala sobre... A gente falou uma vez, a Malu participou com a gente numa live sobre marketing de indicação, sobre indicação. Foi, sobre indicações, né? E você trabalha bastante com isso? Assim, é algo que você vê e continua evoluindo dentro da corretora? Ou tem dedicado mais o foco, né, a estratégia para outras formas de aquisição? A gente também trabalha outras formas de aquisição, mas a indicação é uma forma... Funciona muito bem, né? Sim, funciona muito bem, porque aquele cliente, quando ele vem indicado por alguém que já trabalha com você, ele leva muito em consideração a opinião desse amigo, desse familiar, desse, enfim, outro empresário ali que é par dele. Ele vem, ele te recebe com outra perspectiva. Ele te recebe Sim. de outra maneira, ele abre muito mais os números dele, porque quando a gente fala de seguros mais técnicos que envolvem números, né? Tem que ter uma confiança ali, ele abre, ele consegue te expor a necessidade dele para que você faça um trabalho muito mais completo. Ele te dá uma carta de nomeação, se for preciso, né? Sim. Porque tem ramo que precisa. Sim. E que você, né? Tem ramo que você pode cotar tudo, vários corretores ao mesmo tempo, mas tem ramo que só um corretor apresenta por vez. Então, ele te nomeia. Porque ele sente confiança no seu trabalho, porque você já tá fazendo um bom trabalho para outra pessoa que tem relacionamento. E aí, às vezes, eu sinto que um corretor que é novo fica assustado com isso. Assim, como é que vão me indicar se eu não tenho ninguém? É que nem aquele drama, né, da pessoa que quer o primeiro emprego, mas todo mundo pede experiência. Sim. Você pode trabalhar esse marketing de indicação, quando você está começando, muito com as indicações de pessoas que trabalharam com você em outras coisas, né, no seu relacionamento pessoal, que confiam em você enquanto profissional, enquanto pessoa de confiança, enquanto pessoa íntegra, e que vão abrir para você a possibilidade de você começar a comercializar ali aqueles seguros. O que não pode ter é vergonha nem medo de pedir, sabe? Tem que chegar e tem que se jogar, e tem que mostrar que você tá fazendo, tem que trazer um embasamento, né? São os gatilhos mentais, né? O gatilho mental
por exemplo, da história ou da prova social, Uhum. tá muito ligado a você ter a sua experiência naquilo, mas também experiências correlatas, ou a você trazer uma seguradora forte com você. Você vai usar a prova social dela, ó, essa seguradora tem mais de tantos milhões emitidos, especialidade nisso e tal, e aí você traz junto, tem Se como. essa seguradora tá com essa pessoa, eu confio, né? Assim, você empresta essa autoridade um pro outro, né? Exatamente. Muito do que você falou até no começo sobre o YouTube e as pessoas, sobre redes sociais, né? E as pessoas que passaram a partir dali a te procurar, porque mesmo pessoas que tinham trabalhado com você em outros lugares, ou tinham estudado, ou de outros lugares Aham. da vida, é, também muito é por isso, né? Porque, bom, se ela está disposta a falar, a mostrar aqui o conhecimento dela, tudo, pô, ela deve manjar, ela tá afim de fazer. Eu lembro quando um amigo pediu indicação de um advogado, e é mega delicado, né? Indicar advogado. Ninguém procura advogado na lista telefônica, você sempre pede dica para alguém, né? E a recomendação de alguém. E ele falou, cara, mas ele é especializado nisso? Eu falei, olha, eu não tenho certeza se ele é especializado nisso, mas eu não conheço ninguém que tenha a capacidade de aprender, de buscar informação como essa pessoa. Então, mesmo que seja para ele te dizer que não é por esse caminho ou não, Sim. eu confio muito nessa pessoa. Então, acho que essa é uma das grandes provas sociais, porque conhecer sobre um ramo ou outro, você pode aprender, você pode conseguir parceiro, você pode. Agora, o que as pessoas estão procurando são pessoas de confiança, ainda mais quando se fala no mercado de seguros, né? Eu quero saber alguém que eu posso confiar essa minha dor e a gente junto vai encontrar a solução para ela, né? Um caminho. Sim, e ainda ter a durabilidade, porque seguro você compra uma promessa. Uma promessa de uma situação futura que pode acontecer ou não, mas ela pode acontecer mês que vem ou ela pode acontecer daqui a anos. E Sim. essa pessoa vai estar lá daqui a anos para me ajudar, ou ela já mudou, já foi vender produto de cosmético e viver Boa. outra coisa. Mas, então, assim, quando você tem uma estrutura sólida, isso traz uma confiança muito grande. E é isso, eu achei sensacional isso que você falou, né? De, olha, essa pessoa. Aliás, é maravilhoso você ter pessoas que digam isso sobre você, né? Essa pessoa aqui, ela pode não saber, mas ela vai encontrar uma maneira. Então, acho que isso é um dos valores básicos que o corretor tem que cultivar. Poder ter essa consistência, poder ter essa responsabilidade. E até mesmo alguém que, de repente, viu que aquilo não é a praia dele, que vai sair desse mercado, na hora que for vender sua carteira, fazer isso para alguém que possa dar continuidade a isso. Não é você chegar e sair vendendo de uma maneira irresponsável e depois sumindo da vida daquela pessoa, porque tem seguros, né? Quando a gente fala de benefícios, principalmente, plano de saúde, seguro de vida, a gente acaba encontrando muitas vezes profissionais que só vão se envolver na venda e como não tem renovação, some, Sim. né? E aí o cliente fica ali com um abacaxi sem ter a quem recorrer. Então, por isso que é tão importante você ter essa estrutura bem, bem sólida e mostrar esse seu diferencial na hora de oferecer seus produtos, né? Sim. Quando você ingressou no mercado de seguros, bem jovem, né, por seu avô, seu pai, sempre trabalharam no mercado de seguros, você devia ter uma imagem do que era esse mercado. Sim. Estando hoje dentro desse mercado, mudou muito essa imagem? O que você... Ou o mercado mesmo mudou muito de quando a gente era jovem e hoje em dia, né? Eu acho que o mercado mudou. E lógico, né? Quando você conhece algo mais a fundo, a imagem também muda, né? Sim. Eu tive uma certa resistência no começo a trabalhar na corretora, e foi por isso que eu fui para esses outros campos e depois voltei. Porque eu achava que o mercado de seguros era extremamente engessado. Para mim, a imagem do mercado de seguros era um homem de terno, de meia idade, com uma pastinha debaixo do braço, né? Sim. Era aquilo. Eu ia, então, né, na época que eu comecei a fazer o marketing, que eu comecei a participar de alguns workshops de seguradoras e tal. E quem eu encontrava nesses eventos? Homens de terno de meia idade com uma pastinha debaixo do braço. A maioria. Era quem eu encontrava, era o que eu Sim. via.
E eu achava que era extremamente quadrado, que era um meio que era retrógrado, os processos, né? Muito papel, muita burocracia, muita assinatura em muito lugar. São contratos, né? Tem uma seriedade, mas eu não via por que ser tão assim em Sim. um mundo que já era, de uma certa forma, tecnológico, né? Não tanto quanto hoje, mas era um pouco. É, hoje não, hoje eu acho que as seguradoras estão se esforçando, de fato, para se reinventar. A gente viu uma eliminação muito grande já do papel. Na maioria das seguradoras, ainda tem algumas que tem que puxar a orelha, mas na maioria a gente eliminou muito papel, muita Sim. burocracia. Vejo que o mercado também já está mais mesclado nessa questão de gênero, né? Homens, mulheres, pessoas jovens entrando. Vejo pessoas fazendo trabalhos lindos nas redes sociais. E eu digo assim, não só a corretora grande não, tá? Corretor, assim que às vezes eu sigo, corretora pequena, tem gente lá do Nordeste fazendo trabalho legal, tem gente do Sul fazendo trabalho legal. Conta pra gente, quem? Pode Olha, falar nome do que você tem, lembrar. tem uma menina que eu adoro, eu ainda não me comuniquei com ela, ela vai saber por aqui. A Larissa Borges, ela é do Nordeste, meu Deus, ela é maravilhosa. Ela é uma menina jovem, que Aham. ela faz um trabalho de divulgação dos produtos, ela faz reels, ela faz stories, ela faz posts bem humorados, mas ao mesmo tempo com um conteúdo bem redondo sobre os produtos que ela trabalha. E eu não Que sei legal. qual é o resultado, eu ainda não tive a oportunidade de trocar uma ideia com ela para saber como é o resultado em termos de vendas. Mas ela faz um trabalho incrível, muito focado no marketing. É, assim, se comunicando com o público jovem, mas ao mesmo tempo com um profissionalismo bem forte, sabe? Sim, Acho sim. muito, muito legal, Que assim. legal. É muito, muito gratificante, muito bom ir encontrando esses movimentos, né? O que eu acho Sim. mais fantástico do Tech School, que algumas pessoas já começaram a conhecer, né? A gente está lançando aos poucos. E aqui, desse nosso papo, né, do Tech Talk, é com as pessoas que você se conecta. Porque muitas vezes, às vezes a gente olha para o mercado e ele pode parecer esse estereótipo que você mencionou. Que eu Uhum. acho, inclusive, que teve o tempo que ele era exatamente isso mesmo, né? Eu também, no começo, não queria trabalhar no mercado de seguros. Então, eu acho que quem vive muito intensamente, quando é novo, com os pais, em casa, tal, talvez seja frequente essa imagem. Mas o legal de produzir esse tipo de conteúdo, que eu acho, para mim, tem sido mais interessante, é poder me conectar, poder conectar a Tex com pessoas que pensam diferente, que estão fazendo as coisas diferentes. Porque a gente pode, e é isso que eu gosto também bastante da iniciativa da Tutum, a gente pode olhar para o mercado e falar, não, ele é assim, é extremamente regulado, a gente tem a SUSEP, aí ele vai fazer o curso lá pela ENS ou pela GV, e depois ele entra no mercado de trabalho, aí ele vai se conectar com as companhias, vai aprender sobre o produto, enfim, tem um rito ali que aconteceu durante muito tempo. Sim. Só que é muito mais do que isso, né? São várias outras skills extremamente importantes para criar corretoras e operações de seguro que são muito maiores do que o que a gente viu até hoje, né? Tem, óbvio, que seguradoras e algumas operações que gostam que o corretor seja pequenininho, né? Enfim, as dependências dele. Mas Sim. a gente imagina um mercado muito maior, né? Que eles possam ser protagonistas realmente dessa mudança. Então, por isso que eu pedi dicas de quem está fazendo, porque é sempre muito bom conectar com outras pessoas que fazem isso. E eu acho que poder, de alguma forma, dar mais voz a essas pessoas, né? O que você usa para se atualizar? Assim, aonde que você vai? Onde você consome informação? Ó, em alguns lugares. Na Tutum, sim, Aham, na comunidade, eu leio artigos dos colegas o tempo todo. O CQCS é uma fonte para mim de muito informação. boa. É, eu volta e meia pesquiso coisas lá de fora, e aí a minha Uhum, facilidade com a questão da língua me ajuda um pouquinho. Até porque eu tenho relação com seguradora inglesa, em que a gente, né, tem um relacionamento. É, Você fala mas francês também?
Eu falo um pouco de francês. Tá bom. Inglês e francês. E espanhol. Pouca coisa. Tá. E assim, eu pesquiso às vezes sobre também outros mercados que são correlatos. Então, eu procuro ler notícias de forma geral, e aí tem várias fontes. Tem uma fonte muito interessante que é o Migalhas, que Jurídico? Sim, é jurídico. E eu gosto muito porque tem a área de seguros dentro de Migalhas. Sim. Assim, é um texto um pouco mais técnico, né? Mas é interessante, porque fala de alguns riscos especiais, traz alguns... Tem um autor que é da área especializado em seguros, em direito securitário, que é o... Ai, meu Deus do céu, ele vai me matar, que agora me deu um branco. Então, o Thiago, ele é maravilhoso. Thiago Junqueira, desculpa. Thiago Junqueira, Boa. que ele é maravilhoso, ele faz artigos ótimos, ele também se tornou um amigo nesse meio. O meu irmão também, de vez em quando, publica, vou puxar a sardinha, Pedro Ivo Melo, ele é de um escritório de advocacia especializado em seguros também. Legal. Ele é advogado. Então, assim, tem muita coisa boa se escrevendo também na área do direito, porque eu acho que eu gosto de ler, porque eu acho que é onde a mudança vai acontecer. Então, por exemplo, na época de pandemia, o seguro empresarial entrou à discussão se lucros cessantes pela pandemia seria devido ou não. Aí o meu irmão, o Thiago, enfim, vários advogados escreveram e aí foram vendo o que estava acontecendo em Londres, porque Londres meio que manda, né, um pouco, a verdade é essa. E aí o entendimento de Londres trouxe para cá, foi para o judiciário, e aí quando você vai lidar, de repente, com um cliente que precisa de uma especialização maior, que você precisa entrar nesse nível de detalhe, nessa nuance, você traz uma expertise diferenciada. Então, eu gosto de também usar essas fontes. Muito legal, muito bom. Eu acompanho também bastante o Migalhas e também tenho acompanhado o pessoal da G4, que é uma escola também de ensino. Eles têm uns eventos presenciais também, Sim. mas eles falam bastante sobre gestão, sobre growth e tal, que é bem interessante. Que legal, eu quero saber. É do Thales Gomes, salvo engano, é um dos sócios lá. Sobre gestão, eu também gosto muito de ler alguns artigos especiais, assim. Eu gosto muito de uma pessoa que fala sobre empreendedorismo, que Ela Sonha, Ela Faz. Ela tem ótimos insights. E sobre marketing, eu adoro a Rock Content. Sim. Gente, tem muito conteúdo gratuito maravilhoso deles. Eles são muito, muito bons. Assim, muito eu recomendo. Eles, inclusive, são uma das agências que trabalham com a gente. Ah, que legal. A gente trabalha com eles, Então, pessoal, tenho muitos elogios a eles também. Muito legal, muito legal. E aí, agora a pergunta, a gente fala sobre o mercado de seguros, a importância e tudo mais. E aí, indo para o final, eu gosto de perguntar, e na física, assim, você, em casa, quais os seguros que você consome? Você tem bastante seguro? Tenho. Eu tenho seguro de vida mesmo. O pessoal fala, mas não tem filho, não sei o quê. Não é isso, não é pra isso, gente. É muito mais do que isso, seguro de vida. Tem seguro de vida, tem seguro residencial. Uso assistência 24 horas se precisar usar. Já fiz videozinho. Outro dia mesmo fiz um videozinho usando o automóvel, que eu precisei usar o reboque do meu carro, minha direção hidráulica parou. Foi meio caótico, mas tá tudo bem. E funcionou esse esquema do videozinho, tudo? Não. Funciona bem? Fiz o vídeo no story do meu... Ah, tá, no seu story. Eu achei que era aquelas inspeções que às vezes fazem no residencial. Ah, já fiz. Já fez? Tanto de auto quanto de residencial não pediram não, mas de auto. Nossa, tirei foto de todas as partes, deu tudo certo. Fiz lá direitinho e chamei o reboque, chamei tudo pelo WhatsApp. Tenho também responsabilidade civil para corretora, que eu acho que corretor é casa de ferreiro de pé de pau. Tem um monte de corretora aí que não tem o RC da corretora. Tem que ter o RC, tá, gente? Pelo amor de Deus, faz agora, quem não tem. E por aí vai. Eu consumo seguros. Eu conscientizei o meu marido sobre seguro de vida. Assim, foi muito engraçado, porque a gente se conheceu. E ele tem um filho. E a gente namorava. A gente não tava nem namorando. A gente tava começando a se conhecer. E aí eu falei, mas você não tem... Como assim você não tem o seguro de vida? Eu primeiro vendi pra ele um seguro de vida, depois a gente... Vamos ver como se comporta na hora de comprar o seguro de vida. Muito bom, muito bom. Legal. E Malu, tem alguma pergunta que você queira me fazer? Aí eu saio da posição confortável de ficar aqui perguntando e tal. E aí agora, se você tiver alguma pergunta, eu te respondo se eu souber.
Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar o que que você almeja para Tex, para além de ser o sistema aí preferido e principal dos corretores, o que que você almeja com a Tex? Boa. Esse é o ponto, eu tô até pensando assim, por onde eu começo? Esse é o ponto que a gente tem se debruçado bastante nos últimos meses, nos últimos tempos. O que a gente busca é ser mais do que essa parte, que é uma das dimensões da vida no mercado de seguros. Uhum. Então, se você é um corretor de seguros, uma das dimensões é você ter uma ferramenta de gestão e venda. Mas tem várias outras dentro da corretora, tem várias outras dentro da seguradora. A gente tem um produto para seguradoras que chama Tex Analytics, que é Uhum. uma ferramenta de inteligência de mercado. E ela pode ainda se conectar com muitas outras coisas dentro da seguradora e dentro da corretora. Então, o que a gente busca para o futuro é mais do que uma ferramenta, é ser um ecossistema. Então, ter ali, isso passa por tudo, passa também por educação. É uma das dimensões que faz parte da vida do corretor. Então, não tem Com como você certeza. falar, olha, você usa essa ferramenta e é assim que opera ela. Não, eu quero saber como eu trabalho. A ferramenta é um plano de fundo do meu Uhum. trabalho, né? Então, que a gente, assim, de forma resumida e misteriosa, a gente busca ser um ecossistema para o mercado de seguros, mais do que essa parte que a gente faz hoje da gestão e venda. Então, nos próximos meses tem mais novidades vindo aí. Ai, que bacana. E esse conteúdo também, né, o podcast, as lives que a gente faz, muito também é por causa disso. Até para a gente encontrar pessoas que têm essa mesma vontade, né, que estão buscando fazer as coisas diferentes. Eu tive a oportunidade de ver um pedacinho da gravação que estão fazendo por aqui, e assim, é exatamente isso que a gente procura, entregar, frequentemente eu falo ferramenta, né? A gente não fala muito sistema, porque a gente entende que o teleporte ou qualquer coisa que a gente desenvolva, ela tem que Uhum. servir como uma ferramenta para você fazer alguma coisa de forma mais Sim. eficiente. Como a gente falou das ferramentas, né? Do OKR e tudo mais. É isso. Uhum. E Então, que podem estar dentro do sistema em determinado ponto, porque quando sim, você interage uma coisa com a outra, você cria uma fluidez que faz todo sentido. Você usa a ferramenta a favor do objetivo e não o contrário. Não é para você adaptar o objetivo da sua corretora à ferramenta que você tem, é né? isso. É isso. E é interessante como, às vezes, a gente olha pro problema e se foca muito profundamente nos impactos que ele tem. Mas se você desviar um pouquinho o olhar, tem algumas ferramentas, às vezes, acessórias que podem te impulsionar para isso. Então, a tecnologia que a gente usa aqui dentro da Tex, que a gente coloca como a serviço dos corretores, ela é só um meio. Mas com o Tech School, o nosso meio não é a tecnologia, é a educação, é o conhecimento. Sim. Pode ser que em outro momento seja outra dessas ferramentas. Então, eu acho que é interessante, tecnologia, daqui a pouco todas as corretoras vão ser empresas de tecnologia. Né? Todas as empresas no mundo são empresas de tecnologia de alguma forma, em alguma dimensão. Então, isso não é por si só um negócio. Isso é um recurso, uma ferramenta. Uhum. E a partir daí a gente precisa desenvolver outras ferramentas que vão entregar alguma coisa legal para as pessoas. Ser útil para as pessoas, né? Obrigado. Obrigado pelo nosso papo. Obrigado por mais uma vez ter confiado aqui na gente, né? Já fez a live com a gente, agora topou esse talk. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar trocando com vocês. E justamente porque você traz isso, né? Eu acho que a gente está ali no mesmo propósito, e isso é muito enriquecedor, de você trazer essa visão ampliada,
do seu negócio, Sim. né? Eu tive a oportunidade aqui de dar uma volta, de ser apresentada para o ambiente. É um ambiente maravilhoso, é um ambiente que convida a pessoa a querer trabalhar, a querer contribuir, a se sentir parte realmente disso e se preocupar com a equipe nesse sentido. E isso faz com que você veja as pessoas de forma geral, né? Você pega um indivíduo que está ali trabalhando com você e você vê que ele é um todo, que ele é todo um ecossistema dele. E aí você aplica isso e isso se desdobra para o seu cliente, que é o corretor, para Sim. seus parceiros ou as seguradoras, né? E eu acho isso incrível. Parabéns. Obrigado. E disso que você falou, Malu, não é coincidência. A gente está num dos momentos de maior satisfação dos clientes e talvez a ordem seja inversa e de maior satisfação do time. Então, se você tem um time que gosta do que está Sim. fazendo, que gosta de onde trabalha, que tem autonomia, tem todas as possibilidades de desempenhar o dia a dia dele, consequentemente, isso reflete também no cliente. A partir disso, já há algum tempo, mas a partir disso, a gente olha bastante as empresas que a gente vai contratar, como elas são avaliadas em todos os lugares. Não só nos canais normais de Sim. reclamação do cliente, porque naturalmente ali as pessoas vão reclamar, ele é feito para isso, mas também para os lugares onde as pessoas que trabalham dentro da empresa falam, Glassdoor e tudo mais. Porque esses lugares também guardam um pouco de como é de verdade aquele negócio, fora da casca que qualquer empresa pode criar. Então, Muito bom. aprendizados. Obrigado. Quem quiser se conectar com a Maria Luísa, tem o @a_Maria_Luísa com Z, Melo, com 2 L's, tudo junto. A Maria Luísa Melo, a gente coloca sempre os links e a gente vai marcar. E também o canal dela no YouTube, Segura Essa. Exatamente, isso. é isso. Segura essa, porque trago verdades e a gente tem que segurar. Tem que segurar. Muito obrigada mesmo, adorei. Obrigado você. E aí vão ter outras, a gente vai buscar novas pautas sempre para que a gente possa trazer a Maria Luísa. E em breve vocês vão saber qual é esse novo curso que eles vão disponibilizar na Tutu e fazer o lançamento. Sigam a Tex, sigam o Tex Talk, Instagram, Facebook, LinkedIn. Meu, tem uma lista aqui de lugares, a gente publica em todos os lugares possíveis. Inclusive, tem também os cortes no TikTok, para quem é do TikTok, tem os cortes lá. Se você usa Spotify, Apple Play, Apple Podcast ou Deezer, também tem um podcast lá em áudio. Se você estiver ouvindo a gente, saiba que também tem vídeo no YouTube. Beleza? Obrigado, até o próximo. Valeu! Obrigada.